E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Emília-Romagna, aquele realizado em Imola. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast e deu Max Verstappen. Exatamente. Bom, eu sou o Rubi GP Neto e hoje vamos falar dessa etapa italiana da Fórmula 1, em que a gente viu o Max Verstappen vencer, conquistando ali a sua vitória a partir da segunda curva do circuito, com uma ultrapassagem bem bonita até em cima de Piastri. Mas antes de prosseguirmos, vamos falar dos recadinhos do Paddock, iniciando agradecendo aí todo mundo aí que apoiou e auxiliou o boletim do Paddock nos últimos dias, principalmente em decorrer dos problemas de saúde que eu e a Débora tivemos, em qual a gente não conseguiu fazer as lives e as gravações do BBcast. Então, agradecer a todo mundo que mandou mensagem de apoio e carinho para nós. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês e dizer que voltamos aí, estamos 100%. Já teremos a gravação desse BBcast e amanhã, segunda-feira, teremos a nossa live. Também queria agradecer a todo mundo que usou os nossos links nessa Book Friday. É o último dia para poder comprar livros na promoção e os e-books também é nesse dia 19, o dia que sai esse programa. Então, se você ainda tem interesse de comprar algum livro ou tá buscando algum título aí, não deixe de conferir lá na Amazon. Através do nosso link a gente recebe uma comissão que ajuda a gente a manter aqui o projeto. Então sempre que você for fazer suas compras na Amazon e na Shopee, os nossos links estão sempre disponíveis aqui no post do podcast ou nas nossas redes sociais. E se você quiser alguma coisa específica, quiser que a gente gere um link para você, é só mandar uma mensagem que também faz. Exatamente, e não posso esquecer de agradecer a todos os nossos apoiadores, aqueles que apoiam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Se você quer se tornar um apoiador do BP, tem um link na descrição do BBcast. Também você pode se tornar membro através do canal do YouTube do Boletim do Paddock. Bom, Débora, a gente teve esse hiato aí do BBcast, mas nós não esquecemos de algumas notícias que foram importantes nesses dias e vamos passar por elas. Uma delas foi que a Cadillac falou que ia ter um anúncio, que ia fazer e acontecer em Miami. Todo mundo, olha, eles vão anunciar o Pérez, eles vão anunciar o Ricciardo. Todo mundo procurando o Pérez no paddock, né? Exato, ainda teve notícia que o Pérez iria para Miami, não sei o quê. E no final, o que teve de notícia foi só que o carro vai ser preto e prata, né? É branco, né? E branco. Mostraram só o layout da Cadillac, como que é o símbolo que eles vão usar na Fórmula 1, mas o anúncio mesmo, alguma coisa grandiosa, não teve, né? O que eles fizeram ali foi um agrado pros patrocinadores, assim, tipo, patrocinador entre aspas, né? O pessoal que eles querem buscar para poder ajudar essa ida da Cadillac para a Fórmula 1. Miami se tornou, dentro do calendário da Fórmula 1 hoje, uma segunda alternativa para que os times façam encontros ali e consigam dinheiro, consigam futuros padrinhos aí para os seus times, né? Então, é um espaço ali dentro dos Estados Unidos para poder conseguir esse tipo de marca. Então, é bem natural a gente ver as equipes, né, gastando ali, investindo em alguns eventos ou para poder dar algum destaque para algum patrocinador, usar uma pintura especial, fazer alguma coisa desse tipo, né? Como foi o caso ali da Ferrari, que até usou um pouco mais de azul para poder mostrar mais a HP, mas é basicamente isso que é Miami, né? Então a Cadillac aproveitou que era o primeiro fim de semana nos Estados Unidos da Fórmula 1 para poder dizer que ia mostrar alguma coisa. Mostrou e falou demais, vamos pôr dessa forma, né? Porque o pessoal ali da Cadillac deu uma entrevista no The Race, que foi uma entrevista até muito interessante, e em que eles falaram das dificuldades que a equipe está tendo em se construir, em ser montadas. Porque, primeiro, falta pessoal, porque eles estão com base nos Estados Unidos, então falta um pessoal especializado nos Estados Unidos para que possa ajudar a desenvolver os carros. A sede da Inglaterra só em 2026? Exatamente, que eles vão poder utilizar, ou seja, quando o carro já estiver pronto. E outra questão, né, Débora, que regulamento de 2026 não está pronto, então ainda não se sabe qual que é o layout, o que é o carro que vai ser 2026, e a Pirelli não desenvolveu ainda o pneu de 2026, com as explicações técnicas. Então, eles não podem usar túnel de vento para nada. O túnel de vento só daria uma margem bem errada do projeto, né? Fora isso, eles também não podem pegar um carro de uma outra equipe e botar ele em pista para eles poderem ter alguma noção do carro de Fórmula 1, assim, né? Tipo, tá mais bem preparado, porque não permite fazer esses testes com os carros, né? Os times em si
podem usar os seus carros para poder participar daqueles testes ali da Pirelli. Tem um controle para você fazer uma outra coisa, mas a Cadillac ela não pode simplesmente arrancar um carro de 2025 para poder fazer alguma coisa. Então eles estão bem fora ali do que a Fórmula 1 tá querendo, né? E como o Rubens falou, a parte ruim é que até agora o regulamento em si, tipo, eles não conseguiram bater o martelo em algumas coisas que são bem importantes para a construção do carro de 2026. Tanto viu que nesse meio tempo aí até teve uma conversa para poder mudar os motores, né? Não ir para essa linha de motores que ia ser para 2026, esperar um pouco mais de tempo ainda com esse projeto, para só depois começar a usar uma outra unidade de potência. A ideia era ir para algo que fosse mais fácil do pessoal mexer, algo que também ia favorecer a Cadillac, né? Mas como a Audi e o resto do pessoal ele falou não queremos, ficou por isso mesmo. Então assim, pra Cadillac tá bem ruim, porque é o que eles não estão conseguindo contratar gente. Eles não estão ali junto do pessoal na Inglaterra ou na Itália para poder pegar os melhores engenheiros e pegar esse pessoal que já tá dentro da Fórmula 1, porque muita gente não vai querer mudar para os Estados Unidos ou vai querer fazer uma curta temporada. Então eles estão bem prejudicados, né, nesse sentido. E aí é até aquela coisa, né, muito da Fórmula 1, quando teve todo aquele trâmite da Andretti, que não se enganem, ainda é a Andretti, de alguma forma é a Andretti, falaram muito daquela coisa, né, do quanto que eles iam agregar valor para a competição, ou quanto eles iam conseguir chegar na Fórmula 1 competitivos. E na situação que tá, eles falaram, gente, não tem como a gente chegar competitivo de forma alguma. Que bom, né? A situação da Cadillac não é das melhores para a chegada da Fórmula 1. E eles também não decidiram piloto, né? Por isso que não teve nem anúncio em Miami. Porque eles não decidiram ninguém, eles não contrataram ninguém. Eles estão vendo ainda as possibilidades. Assim, o Pérez é um nome muito forte pelo dinheiro que ele tem e pelo apelo que tem ali do México, né? Então, assim, seria um piloto que conseguiria ajudar a equipe desse lado, nessa parte financeira, mas eles ainda não decidiram, porque eles, assim como outras equipes, até do meio pro final do ano ali, eles vão ver o que vai acontecer de movimentação na Fórmula 1, porque, tipo, o Max Verstappen pode pular fora da Red Bull. Diz ele que não, mas pode acontecer. Então, essas coisas podem ajudar a liberar alguns outros pilotos que a Cadillac gostaria de contratar. Então, por isso também que eles não fecharam a dupla do próximo ano. Falando em mudanças de pilotos, nós tivemos, né? Nosso querido Jack Dohan foi quicado da Alpine. Mas assim, ele foi quicado num dia, de repente no outro o chefe de equipe caiu fora. Aí todo mundo especulando, o Ockley, né? Que era o Oliver Waite. Que ele estava sendo quicado porque ele teve divergência com o Briatore, questão do Doha. Depois descobriram que o irmão dele estava sendo preso por causa das trambiques que eles fizeram com a High-Tech, com a família do Mazepin. E com a família Mazepin, que ainda tinha participação na High-Tech, não podia ter porque eram russos. A High-Tech foi para o GP de Imola sem nada. Uma equipe fantasma. Exatamente. Estão buscando um comprador pro time, né? Pra poder ver se livra a cara de todo mundo aí. Que coisa, né? Assim, basicamente o irmão dele era um laranja. E aí nisso tivemos a ascensão do mal, que é Briatore se tornando chefe de equipe, se tornando mais poderoso ainda dentro da Alpine e colocando Franco Colapinto como piloto da Alpine. Chefe de equipe, entre aspas, né? Porque o plot twist foi que o Flávio Briatore ele não tem uma licença para poder exercer o cargo de chefe na Alpine. Então ele não é o chefe de equipe, ele ainda é o consultor executivo, mas está tomando conta da equipe, mas não é ele que vai ali pras coletivas, não vai ser ele que vai responder pelo time, mas é ele que vai organizar a casa. E diz a Alpine que tá vendo as coisas aí, vai ver o que faz. Porque a FIA não recebeu... Ela recebeu, assim, a rescisão do Oliver, né? Quando o Oliver saiu, eles receberam ali, a gente sabe que a Alpine não tem mais esse chefe de equipe. Mas o chefe de equipe mesmo, a FIA, tipo... Pergunta lá pra Alpine. Cada dia mais, Otmar e Cyril estão sendo inocentados nessa Fórmula 1. Mas assim, gente, é aquela coisa, né? Ele não tem uma licença pra exercer o cargo. E a gente sabe que mesmo quando o Oliver tava ali, quem tava exercendo o cargo de chefe de equipe era o Briatore, né?
Assim, eu não sei qual que foi a surpresa das pessoas. Tipo, nossa, olha ele aqui, tomando conta do time. Ele já tava tomando conta do time. Não sei se vocês perceberam que a corda arrebentou pro lado mais fraco. Exatamente. Bom, e essa é a ascensão do mal de Flavio Briatore, que com uma das criaturas mais controversas da Fórmula 1, tá cada vez mais presente e mais forte dentro do paddock. O pessoal, assim, acho que quando ele começou a surgir ali de novo, né, frequentar as corridas, já era esperado que ele ia vir, né, pra algo mais. E, O Briatore é assim, aquele cara, né, que você tá atravessando a rua, você fala, esse maluco tá me vendo e não vai bater em mim. De Ele repente, ele vai. ele vai. Ele é maluco o suficiente pra isso. E é um cara que, assim, a gente viu que ele tá realmente tomando conta das coisas aos poucos, né? Ele já foi chefe de equipe, ele, de certa forma, assim, ganhou título, né? Ele sabe mais ou menos o que fazer. Só que acho que a Alpine, com tudo errado que aconteceu nesses últimos anos, né? É bem interessante, tipo, você ver a figura do Flávio Briatore ali. Porque a gente não parou ninguém de chefe de equipe ali. Todos ou teve alguma coisa, tipo, com o próprio time, ou que nem no caso agora do Oliver, tipo, se meteu em algo pior e teve que vazar da equipe. Então tem muita coisa ali, né? E, assim, não foi só, tipo, ai, vamos parar de usar o nosso motor no próximo ano. O negócio é muito grande ali na Alpine, né? Assim, é o que a gente já falou, rende um programa inteiro, porque dá pra você falar de todas as pessoas que passaram ali e ficaram um ano e meio no cargo e não aguentaram. E nesse imbróglio todo, tivemos o Dohan quicado, Franco Colapinto se tornou piloto, aí surgiu a historinha, que Franco Colapinto teria 5 corridas, né? Uhum. Que poderia o Dohan voltar depois dessas 5 corridas se o Franco Colapinto não entregasse tão bem. De repente, mudou a história. É que eles iam fazer uma reavaliação depois de 5 corridas. Isso foi o comunicado da equipe, não foi um jornalista que saiu falando por aí e o pessoal acreditou, né? Foi a própria equipe que soltou essa. E aí depois veio o papo, não é assim. Ele só tem que fazer 3 coisas: ser rápido, conquistar pontos e não bater. Esse do não bater, ele já... Esse daí já arriscou, né? Não, e o pior é que o Briatore, quando deu essa entrevista falando desse negócio, ele tem quantas corridas for preciso, só pedir pra ele 3 coisas, não 10. Das 3 coisas ele já não cumpriu uma. Muito bom. Franco Lapinto só tem que tinha um trabalho. Não, e o pior é que ele voltou pra Fórmula 1, mas ele não parece ele, né? O que guiou na Williams ano passado. Assim, na parte da batida, bem parecido. Mas rápido, ou ali, tipo, tendo um controle do carro, não parecia que ele tava... Não, mostra que esse carro da Alpine é muito ruim. Nossa. Mostra que esse carro da Alpine... E o Gasly tá tentando, O né? Gasly tá fazendo milagre com esse carro, olha. Que carro ruim. Não, e ele parecia que não tinha confiança nenhuma com o carro. Mas é que assim, tipo... Ele também voltou numa pista bem difícil, né? Imola não é tão fácil pra voltar. Imola praticamente ela torce o carro, né? Por causa das curvas. Então também não ajuda muito, né? E era o que ele tava falando. A parte ruim é que, até agora ele tinha feito simulador, ele tava ali, mas não é a mesma coisa de andar num carro. E aí a Alpine fez 2 testes com ele, mas com o carro anterior. Ele não foi nem colocado, tipo, em um TL1, assim, só pra poder, tipo, anda nesse carro aqui de 2025, porque pode ser que você assuma o carro daqui a algumas provas. Eles nem fizeram isso, né? Então já foi ruim pro Colapinto. E largaram ele nesse carro aí e se vira, tipo. É que eu acho que foi aquela coisa, né? Vamos colocar em Imola, porque Imola é uma pista que os novatos já andam por causa da Fórmula 2 e da Fórmula 3, né? Então vamos botar ele ali porque ele pelo menos entende da pista. Nossa, gente, não parecia o Franco Colapinto. Muito ruim. Falando em ruim, podemos falar do nosso querido Aston Martin, né? Que olha, esse final de semana... Assim, Aston Martin esse ano é uma temporada para se jogar. Já começou que agora o Fernando Alonso comentou recentemente que nosso querido Adrian Newey não vai participar do desenvolvimento desse carro. O carro é tão ruim, mas tão ruim que o Adrian Newey falou assim, não põe a mão nisso daí não. Não quero no meu currículo esse carro. E até o Alonso falou, né? Não foi ele que construiu essa jabiraca, não cabe a ele arrumar. Muito bom, Alonso. O Alonso voltou a querer ser Alonso sincericídio, né? Voltou. Nossa, a Aston Martin fez ele voltar mesmo. Nossa, voltou dos mortos, né? Porque até a Alpine ele aguentou, né?
A Alpine, ele viu todo o circo se formar ali, ele aguentou, foi guerreiro, mas a Aston Martin tá tirando ele pra besta. É que, gente, eu acho que é bem ruim, né? Tipo, olha o carro que seguiu em 2023, que rendeu pódio. Aí, tipo, do meio do ano pro final, o carro foi uma porcaria, eles instalaram uma atualização, o carro ficou horrível. Aí, 2024, um carro ruim, mas ainda pontuava. Mas, assim, tipo, ruim mesmo. E o carro não estava falando que o carro de 2025, ele é o carro de 2024. Então, assim, tipo... Eles basicamente pegaram o carro de 2024 do final do ano, entendeu? Que já tava bem ruim. Então eles vão passar por 2025 com um carro péssimo. Que bom, hein, não? E Alonso, assim, de certa forma ele tá correto, porque o carro tá horrível, ele mesmo tá zerado no campeonato. Conseguiram ele e o Stroll colocar o carro no Q3 em Imola. Nossa, mas o carro foi decaindo o rendimento de uma coisa assim horrorosa. Os dois viraram chinquenes ambulantes. E não só isso, né? Eu acho que assim, o resultado talvez não fosse tão ruim se não fosse aquele virtual safety car e o safety car que acabou mudando. Mas eu acho que eles até, tipo, se tivesse a parada normal e a corrida sem ter... Que era o que era esperado, né? Ia ter a primeira parada e não ia ninguém mais trocar de posição, ia ficar aquilo ali, ia ficar meio trenzinho. Eu acho que tinha chance da Aston Martin, tipo, ficar pelo menos no 8º, 9º lugar, conseguir algum ponto. E nem isso, né? Os carros terminaram muito mal. Exatamente. Mas quem tá bem mal, e agora voltando para uma questão política da Fórmula 1, é o nosso querido Ben Sulayem. Tá passando mal. Que esse filho da mãe tentou mexer, ele tentou dar uma de dirigente de futebol brasileiro. Que ali antes das eleições, vou mexer no estatuto da FIA para o quê? Pra me favorecer. Tá convivendo com o pessoal da CBF. De futebol dos Emirados Árabes agora, porque lá tá a moda, né, do futebol. Exatamente, mas só que assim, pra quem não sabe, né, Débora, o Ben Sulayem tentou alterar o estatuto para que ele pudesse... Ele ainda pode alterar. Ele ainda pode alterar o estatuto, e ele quer alterar o estatuto para que ele possa ser favorecido em escolhas, em posicionamento pré-candidatura e pré-eleição. A gente vai ter uma votação no próximo... mês, é bem interessante, né? Não vota nada do regulamento, mas para estatuto tá marcando reunião aí. Ele quer fazer uma mudança para poder aumentar ali o tempo de candidatura para que seja possível analisar com mais calma quem vai querer concorrer à eleição contra o Ben Sulayem, né? Porque ele, obviamente, está mais que confirmado para a próxima eleição. E ele quer ali ter meio que o poder do veto. Dizer, nossa, esse cara aqui pode participar e esse não. Isso porque nesses últimos dias surgiu o nome do Carlos Sainz Sr., né? O pai do Carlos Sainz, como um possível candidato. E o que tá mostrando é que o Carlos Sainz, ele tem um apoio de algumas confederações. Ele parece ser um cara que, tipo, bem visto entre esse pessoal. Entre os pilotos ali da Fórmula 1, o pessoal gostou bastante dessa ideia, né? Até o Verstappen falou, não, eu apoio, acho que seria interessante ver ele concorrer, porque é um piloto, assim, ele é um cara que ele realmente foi piloto, né? Diferente do Ben Sulayem. Não, o Ben Sulayem é engraçado que os dois foram pilotos de rally, mas o Carlos Sainz, ele foi piloto mesmo. Ele foi piloto mesmo e conquistou títulos. Olha. E o que é interessante que foi o Carlos Sainz pai sair para falar em candidatura, pilotos falar que apoiam, de repente a FIA, sabe a regra do palavrão? Vamos resolver. Vamos voltar pra trás? Vamos tirar essa caralha daí pra vocês poderem falar palavrão pra porra no rádio? Mais ou menos foi assim. Por quê, né? De repente viu que entra um candidato que agrada os pilotos têm ali voz ativa, vamos pôr assim, eles não estão inseridos dentro das confederações. Eles não vão fazer parte da votação. Imagina, a Federação Holandesa vê lá Verstappen falando, gostei da candidatura dele. Por que gostou? Exato, né? A galera já começa a aprender. Parece muito com a CBF quando o Ronaldo falou que queria se candidatar à presidência aqui e o pessoal falou, que interessante. E o pior é que, assim, o Carlos Sainz, aparentemente, poderia servir para aquela parte ali do pessoal do Reino Unido que foi quem o Ben Sulayem conseguiu desagradar. Exato. Ele poderia já vir aí com essa força na candidatura por ter esse apoio dessa confederação, né? Aí tem mais uma limpada de pano que o Ben Sulayem tentou e aparentemente vai ser anunciado nos próximos dias, é que ele está trabalhando com o pai do Lewis Hamilton, o Anthony Hamilton. Que o Anthony Hamilton, a FIA ali, viu ele como um cara interessante
para poder lidar com os jovens pilotos, para poder, tipo, ser aquele cara que vai apoiar essa transição dos pilotos ali do kart para os campeonatos de Fórmula, para a chegada na Fórmula 1, tipo, seria esse cara que vai ajudar. Então, aparentemente, ele já está fazendo um trabalho de consultor da FIA, mas não é nada oficial. E aí, saiu aí que, aparentemente, né, o Ben Sulayem vai anunciar ele na próxima reunião com um cargo efetivo na FIA para poder cuidar dos jovens pilotos. Então, o Ben Sulayem tá tentando uma limpada de pano em todas as cagadas que ele fez dessa forma. Se vai dar certo ou não, só saberemos na próxima eleição. Por favor, gente, não reeleja isso. Olha, o departamento de vai dar merda tá anunciando que esse cara permanecer na FIA vai dar merda eternamente. Assim, e tá ridículo a permanência dele. Você vê que ele é tão filho da mãe que quando termina a corrida, aonde todos os pilotos são obrigados a passar? Na balança. Ele fica ali do lado da balança. Justamente para tentar cumprimentar os pilotos, porque antes os pilotos se desviavam dele. Mas ele viu que o pessoal tem que passar obrigatoriamente na balança, ele vou ser papagaio aqui, vou ficar aqui esperando eles. Bom, e agora tirando de tudo isso do Ben Sulayem, que mais a gente poderia falar que está enfrentando os seus demônios, que é a própria McLaren, que consegue fazer o melhor carro do grid, consegue ter uma das melhores duplas do grid, mas comete erros de estratégia, erros de gerenciamento ali dos pilotos, que tá custando caro e vai custar caro, porque o Max Verstappen se tornou a segunda força da Fórmula 1 hoje, porque ano passado a gente ainda tinha ali a Ferrari buscando pontos, buscando pódio, mas esse ano não. Esse ano a presença constante no pódio está sendo Max Verstappen, um carro da McLaren, uma vez ou outra ali George Russell. Mas a McLaren, né, Débora, vem errando de estratégia, vem errando de eu acredito que muito de orientação de pilotos, muita coisa assim que é básica de uma equipe de Fórmula 1 e que está fazendo com que a equipe perca valiosos pontos e colocando cada vez mais o Verstappen em uma posição de poder disputar sim o título desse ano. Eu acho que apesar do Piastri ter ganhado as corridas que ganhou, né, antes dessa pausa para poder começar aí uma nova rodada tripla, ainda assim foi o que a gente já tinha falado em outros episódios. A McLaren ela não tá tranquila. Tinha muita coisa ainda para poder acontecer. A Red Bull, por mais que o Verstappen reclame muito do carro, ele ainda tá ali figurando no pódio e ameaçando o pessoal da McLaren. Essa foi uma corrida em que ele reclamou durante os treinos livres desse carro e teve ali a capacidade de disputar a pole com o Piastri. Também foi ali, conseguiu vencer a prova e fez uma corrida muito limpa. Ele, depois que fez aquela ultrapassagem no Piastri, ele realmente sumiu, né, na prova. E aí fica aquela coisa, tipo, o que tá faltando pra McLaren? Ou só ter conseguido essa dobradinha não tá sendo suficiente? Infelizmente não tá sendo, porque é isso. Max Verstappen, ele é uma força que consegue tirar pontos dos outros. E até foi uma coisa que depois que terminou essa prova, né, o Norris reconheceu, tipo, olha, quanto que olha como foi a prova do Verstappen, olha o que ele conseguiu pra cima da gente. Porque acho que a parte ruim é que a McLaren ela tá hoje numa boa posição para poder brigar por um primeiro lugar, né? Mas ela não conseguiu organizar algumas coisas básicas, tipo ordem de equipe. Ela não sabe muito bem gerenciar os pilotos em momento de virtual safety car ou de safety car. Eles se perdem muito ali porque eles geralmente largam estabelecido uma coisa e quando aquilo foge do controle deles fica mais difícil. A gente viu com a própria estratégia do Piastri, né? Eles fizeram aquela parada antecipada, mas eles poderiam ter mantido o Piastri ali mais algumas voltas naquela condição. Não, eles decidiram fazer a parada achando que a Red Bull ia reagir à parada dele. Mas, gente, olha o cenário do grid. Todo mundo que tá parando tá voltando no trânsito. Tem X carros com pneus duros, que largaram com esses pneus duros. Se a gente parar, a gente vai voltar atrás deles. Então, a gente vai ter que ultrapassar eles. Quem tá de pneu duro vai alongar a permanência na pista. Tipo, preste atenção no cenário da corrida e vê se aquele ali é o melhor momento para você parar. Não era, e foi isso que a Red Bull viu ali dos boxes. Tipo, não tem por que a gente parar. O carro tá sozinho na frente, tá bem refrigerado. Mesmo quem tava ali em segundo e terceiro já tinha tomado uma distância, então podia ficar tranquilamente com o ar livre ali por algumas voltas. A Red Bull foi no limite dela, ficou realmente esperando, tipo, vamos ver se aparece um safety car ou alguma coisa muda pra gente fazer a parada.
Pô, foi perfeito o que aconteceu na Red Bull. Assim que o Norris parou, que eles resolveram seguir a estratégia com o Norris para marcar o Verstappen, veio o Virtual Safety Car que culminou para que o Verstappen conseguisse a vitória, porque eles tiveram uma melhor leitura de corrida também. Que é uma coisa que há muito tempo eu venho criticando a McLaren. Ela não consegue ver a corrida como um todo. Ela parece que foca nos carros dela e de repente decide fazer estratégias mirabolantes para tentar acertar algo para poder fazer, tipo assim, uma reviravolta no cenário. Em vez de fazer só o feijão com arroz. As principais vitórias da McLaren, ou as principais dobradinhas da McLaren, foi ela fazendo só arroz com feijão. Foi só fazendo certinho que tinha que ser feito, sem discutir, sem criar nada mirabolante, como foi essa parada antecipada do Piastri. Então, assim, realmente para mim, eu acho que a McLaren erra muito em querer acertar dentro de estratégias que realmente, assim, só dariam certo se houvesse uma reviravolta dentro da corrida. E eles pegaram a cartilha do início da corrida, né? Porque é aquela coisa, tipo, em Imola, a primeira decisão de um resultado favorável na corrida é a classificação. O Piastri não conseguiu manter a pole por erro dele ali. Ele antecipou a freada, né, na Tamburello, perdeu a primeira posição pro Verstappen. Depois disso, tipo, a McLaren o que aconteceu aqui? Porque o ritmo de corrida deles não tava progredindo igual nas outras corridas para poder alcançar o Verstappen. E aí, tipo, cara, analisa o cenário, não compensa. Se a gente não precisa trocar o pneu agora, não vamos parar agora, vamos ficar um pouco mais na pista. E aí eles dividiram a estratégia do Piastri com o Norris, que deu muito errado, né? Porque, beleza, não tem como você prever muito o Virtual Safety Car, tudo bem, acontece. Foi uma coisa que apareceu e foi favorável para a corrida do Verstappen. Mas aquele segundo Safety Car que teve com o abandono do Antonelli. Do Antonelli, ali o Piastri não tinha mais pneu para poder terminar a corrida. E aí teve uma outra coisa, né? Porque tanto a McLaren quanto a Ferrari, nesse momento da corrida, decidiram não parar o Piastri nem o Leclerc, porque eles achavam que, não vamos colocar pneu macio porque não vai dar pro número de voltas que a corrida vai terminar. Só que era outra coisa, gente, olha o que aconteceu durante todo o fim de semana. Foi uma zona a recuperação dos carros. Então, tipo, você ia ver que ia demorar um pouco mais para poder recuperar o carro. E a tendência nas últimas voltas da corrida é geralmente que o safety car entre e fique algumas voltas. Então, poderia ter metido um pneu macio neles, porque, pelo menos assim, tipo, o que a gente estava observando no final de semana é que o pneu macio que a Pirelli tinha levado para essa pista, que era o mais macio da gama, tava rodando muito perto do pneu médio. Tanto que a Aston Martin classificou de pneu médio. Tipo, sim. E aí esquece umas coisas dessas, sabe? Tipo, quantas voltas mais ou menos? Sei lá, umas 11 voltas, talvez, que a gente vai ter de corrida. Bota um pneu macio, arrisca pelo menos. Ruim. Bom, situação mais ruim ainda tá no box da Ferrari. Que essa daí, olha, primeiro que o que os pilotos fizeram no GP de Imola, ali de corrida, tanto do Leclerc como do Hamilton, foi espetacular. Os dois pilotos, olha, mandaram muito bem dentro daquilo que a equipe conseguiu fazer com que eles conseguissem na classificação. A Ferrari tá muito perdida. Ela tá numa situação assim muito esquisita. Porque antes, você tinha, quando a Ferrari começava ruim, você tinha um planejamento, você via algo mudando. Dessa vez não. Nessa rodada tripla, né, Débora, ia começar as atualizações da Ferrari. A gente tinha uma perspectiva de uma evolução da equipe. Mas parece que realmente não vai ter. Parece que simplesmente eles terem mudado o conceito do carro foi assim, vamos sair de uma coisa que estava muito boa para uma muito errada e deixa rolar 2025. Porque eles não têm tempo de desenvolvimento do carro, né? Como que muda esse conceito da própria suspensão ali? Mexeu muito no carro, né? E aí teve toda a interferência que teve na parte do assoalho também. Então, mesmo as atualizações que eles estão planejando para poder levar até Barcelona, não parece que vai ajudar a render muito o carro. E é um mecanismo, assim, de trazer um grande pacote de atualização agora para um carro que não tá funcionando muito bem, sem você ter tempo de testar isso, né? Porque você fica meio que refém de levar essas peças, mas você tá trocando muita coisa de uma vez, então fica difícil de você fazer uma leitura se aquilo ali tá realmente funcionando, ou o que você poderia fazer com aquelas peças para que elas realmente entrassem numa boa performance, né? Tanto que a Sauber mesmo já falou que não vai ficar mais trazendo atualização pro carro, porque eles não estão entendendo o carro desse ano. Então ficar produzindo um monte de peça e colocando no carro simplesmente por colocar,
a Sauber vai parar. Ela vai dar preferência para realmente focar em 2006 e vai ainda trazer talvez algumas coisinhas pro carro, mas não vai ser mais com a velocidade que eles estavam tentando pro início do ano. Eles realmente tipo, abriram mão. E a Ferrari ainda tá nesse tentar melhorar o carro. Mas depois do que a gente viu agora em Imola, que é uma pista que é rápida, que tem curvas fluidas, gente, o que vai ser de Monza? Vai ser um vexame de novo? Não. Porque, vai trazer atualização, mas Monza tá logo ali. Eu acho que realmente a gente vai saber onde tá a Ferrari na Espanha. Se na Espanha a gente vê que eles realmente se classificarem tão mal como foi em Imola e não conseguir fazer uma corrida de recuperação feita, pode já focar para 2006, porque a gente já tá falando aí de quê? Praticamente 9 corridas, já quase metade do campeonato e não consegue progredir e manter como a terceira força da Fórmula 1. Acho que o grande problema ali nas corridas iniciais é que o próprio Visser não quis admitir que o carro estava muito ruim, né? Ele, não, esse é um problema que todo mundo tem, o problema da altura do carro é algo que todas as equipes estão passando. E não foi só ter mudado o conceito do carro, mas sim, tá bem ruim, né? E a parte que é mais difícil é porque em Imola era importante ter se classificado bem. Se a gente tivesse aquela corrida batida, a Ferrari não teria feito o que ela fez de recuperar aí algumas posições e conseguir pontuar, né? Conseguir um quarto lugar com Hamilton, por exemplo. Mas durante os treinos livres, eles estavam bem ruins, assim, também. Você já olhava para aquela situação ali, tipo, tem algo muito errado com a Ferrari. E a classificação só veio para poder confirmar ali. Tanto que as duas Aston Martin conseguiram avançar pro Q3. Só que, assim, tá bem lastimável acontecendo com a Ferrari esse ano. E o carro de 2024 não era ruim, né? Assim, tava numa competição bem melhor, pelo menos eles conseguiram terminar ali o ano como terceira força. O ruim é que agora, além de estar perdendo pra própria Red Bull e pra Mercedes, o ritmo deles, de modo geral, tá bem caótico. E eles só conseguem alguma coisinha nas sprints, né? O Hamilton venceu uma, eles foram melhor ali na segunda sprint, a próxima é na Bélgica, mas aí também é um circuito que tem muita elevação também, é muito rápido. Não sei o quanto que a Ferrari vai conseguir render na Bélgica também, né? Isso se as atualizações que vão vir aí até Barcelona vão funcionar ou não. E aí começou todo aquele burburinho, né? Sobre o que estava acontecendo dentro da Ferrari, que talvez iam acontecer algumas demissões se essas atualizações não funcionarem. Gente, me desculpa, não é demitindo as pessoas que fizeram o carro de 2024, fizeram o carro de 2025, que a Ferrari vai resolver alguma coisa. Principalmente que a gente tá falando de um momento em que as equipes estão tentando contratar a gente e não estão conseguindo. A Red Bull perdeu muito funcionário, a Aston Martin contratou muita gente, então o mercado tá meio desfalcado, assim, tipo, tem algumas equipes que já contrataram muita gente, tem outras que não. E eles não estão conseguindo fazer essas pessoas girarem, até porque para a Ferrari conseguir contratar a gente, tem que ser a gente estar disposta a ir para a Itália. E nem todo mundo está disposto a sair ali da zona da Inglaterra, que tem tipo uma Mercedes, a Aston Martin. Porque agora todo mundo está querendo para a Aston Martin por causa de toda a infraestrutura que a equipe construiu, né? Mas você perde um pouco dessa coisa de conseguir contratar a gente. Aí você vai sair, perdendo funcionário para uma Cadillac que está precisando contratar, para os outros times que estão querendo realmente roubar uns funcionários, vamos mandar a gente embora porque conseguiram mexer no conceito do carro de 2025 e vamos realmente assim, deixar para lá, porque em 2026 a gente vê o que faz. Meu Deus, gente, sério? Acho que o negócio que mais me preocupa do que tá acontecendo com a Ferrari é que eles estavam vindo assim, muito bonitinho. Nós contratamos o Hamilton, nós vamos investir dinheiro. Olha, não, hoje vai começar 2020 com um carro novo. Foi uma boa ideia. Mas vamos começar aí um carro novo. Eles foram pra um monte de coisa. E aí daqui a pouco tá virando, a época que o Vettel tava na equipe. Nossa, a gente contratou um monte de gente, mas vamos começar a mandar o pessoal embora também. E agora vamos tentar favorecer o Leclerc? Não sei. Eles querem, Davi. Fora que foi uma corrida também, né? Eles dividiram estratégia entre o Leclerc e o Hamilton, que largaram um atrás do outro. Ali você já ficava gente, vocês estão realmente dividindo a estratégia de novo. Vocês vão saber lidar com isso na pista? Porque em Miami foi todo aquele fuzuê errado. Eles dividirem a estratégia e não saber manejar os dois pilotos também. A sorte que dessa vez eles dividiram a estratégia e a corrida
botou, né? Favoreceu a eles. Caso contrário, porque até nessa divisão de estratégia deu burburinho no rádio, que foi o Leclerc cobrando a equipe. Pô, vocês não vão me parar? Que foi o que você explicou anteriormente, que aconteceu também com a McLaren. Vocês não vão me parar? Vocês vão me deixar na pista do jeito que tá, eu vou perder a posição para todo mundo. A sorte do Leclerc é que ele conseguiu entregar muito bem com esse carro. Assim, o Leclerc, cara, eu tenho muitas reticências com ele. Mas assim, quando ele acorda e fala, hoje eu vou pilotar o fino, o moleque é o melhor na pista. Não, e assim, numa estratégia que tava ele, o Russell, o Sainz ali, né? Tava todo mundo na mesma linha. Então foi complicado ali também aquele final de corrida pra ele, né? Eles não botaram um pneu macio, deixaram ele terminar com o pneu duro daquela primeira parada que ele tinha feito. Foi uma decisão, assim, também bem arriscada com o Leclerc, porque ele tava no meio do pelotão, né? Mas, nossa, assim, pelo menos não teve o estresse dele com o Hamilton ali em pista. Mas quase aconteceu, se não fosse de novo a virada do safety car. É que o Hamilton foi mais acertado nas ultrapassagens do Leclerc. Mas, assim, podemos também falar da corrida do Hamilton, que foi uma corrida excepcional, né? Conseguiu, acho que 8 posições no grid. Ele largou de 12º e teve uma perda ali no início da prova, né? Porque ele tava de pneu duro, que foi o que aconteceu da Ferrari ter dividido a estratégia. Depois demorou um pouco para poder progredir, mas o virtual safety car e o safety car deu uma mexida na corrida do Hamilton, né? Então, os pneus ali que ele tinha e a troca que a Ferrari fez funcionou para ele. Que foi algo que ali quando tinham mudado o Leclerc de médio para duro, o carro também começou a render mais quando tava com o pneu duro, né? Isso foi uma decisão assim, complicada também, mas pelo menos dessa vez não teve o encontro dos dois, assim, ficar aquela coisa tipo, vamos trocar posição, não vamos trocar posição. Mas esse é um problema quando você tem um carro ruim, que meio que coloca os dois pilotos na mesma condição. Né? Você vê, a McLaren nesse final de semana poderia ter tido essa questão, mas o Lando Norris foi lá, acertou, ultrapassou o Piastri. Não dava para o Norris chegar no Verstappen, mas pelo menos eles se resolveram ali na pista sem ter maiores discussões. Eu acho que a parte bem complicada dessa pista foi o que a gente viu no final de semana, que foi o Hamilton e o Leclerc reclamando muito dos freios do carro, né? E aí até o pessoal ficou, mas nossa, reclama demais. Gente, mas é uma pista que você precisa do freio, não perceberam? E com um carro que, né, veloz na condição dele, né? O carro da Ferrari é veloz na condição dele. Precisa do freio, né? É essencial, assim. A parte que faz parte do conjunto ali do carro. Essa peça do Lego você tem que colocar. Bom, e pra finalizar, né, o BBcast, acho que a gente pode falar também da Williams, rapidinho, que assim, parece que realmente a melhor coisa foi, vamos parar de ter pilotos pagantes, vamos parar de ter pilotos que não rendem nada, vamos ter 2 pilotos bons para ver o desenvolvimento desse carro. E a Williams, olha, é a melhor crescente que viu nos últimos anos, assim, junto com a McLaren, vamos pôr, mas assim, de um ano para o outro, mudou da água do vinho de uma forma assim excepcional. Eu acho que se não fosse também o erro da estratégia da Williams em ter chamado o Carlos Sainz mais cedo, com certeza ali era um P4, P5 fácil, os 2 carros. Porque o Sainz estava rendendo muito bem, o Albon também. Então, e os dois estavam conseguindo disputar de igual para igual com as Ferraris em determinado momento da corrida. Já foi assim em Miami, né? E foi uma pena o Williams ter perdido o pódio, né? Dava para eles terem tentado aí brilhar, ficar com o pódio, mas aqui também o desenrolar aí daquele final da corrida foi mais caótico para a Williams, né? Para ela manter essa posição. Foi um final assim de corrida que realmente mexeu muito, principalmente com aquele safety car horroroso. Vale a gente pontuar isso, que o pessoal de direção de prova em Miami, nesse GP, estavam horríveis. Novamente, muito erro de cronometragem, muito erro de demora de decisões, e que veio realmente a repercutir na corrida. Pobre da Williams que errou, a Ferrari conseguiu ali um P4 do Hamilton. Eu acho que foi uma corrida assim que foi muito legal. Foi uma pena e talvez seja a última corrida em Imola. Acredito que se voltar a receber corrida, acho que deve ser nos próximos 10, 15 anos, porque com essa entrada agora desse circuito de rua de Madrid, esse costume de entrar em circuitos de rua, pode ser que faça com que dificulte mais ainda o retorno para a Emília-Romagna. E é bem esse lado, né, do pessoal falando da saída da Emília-Romagna. Até o Domenicali falou, mas a Itália é um espaço aí que é importante para nós, né? Só que a Fórmula 1 também tá tentando expandir o calendário, então tem muitas pistas que querem receber a categoria, e a gente também vai precisar
trabalhar com aquele sistema de rotação de pista. Então, talvez seja o fim, né, de Imola no calendário, assim como outros circuitos que a gente vai acabar perdendo. E aí, é aquela coisa, né, circuito permanente, dando espaço para circuito de rua. E também é bem caótico eles falarem isso, né, de, ai, mas não é muito bom ter corridas no mesmo lugar, sendo que eles têm 3 provas nos Estados Unidos, 2 delas no calendário são muito próximos uma da outra, né? Apesar de serem em cidades diferentes. Vários circuitos no Emirados Árabes aparecendo, aí Catar, Arábia Saudita, Bahrein, tipo, tudo entrando nesse calendário. Aí falando também ali da África do Sul, vamos levar a Fórmula 1 para a África do Sul, mas para um circuito de rua, sendo que você tem Kyalami, sabe? Você pode usar Kyalami. Ele não caiu o grau da FIA, ele ainda é capaz de receber os carros de hoje. E eles ficam nessa coisa, tipo, vamos para um circuito de rua. Assim, eu não sei como que Miami vai acabar funcionando aí para os carros. A gente vai precisar esperar ter um ou 2 eventos para poder ver o quanto que essa pista vai agregar ao calendário. Mas apesar das corridas em Barcelona serem meio batidas, eu acho que é um ponto bem interessante do ano em que você tem uma ideia de para onde que as equipes estão indo com o desenvolvimento do carro. E aí você vai perder uma pista que pelo menos era tipo, muito boa, e você vai começar por um momento ali do calendário que você vai ter muita de rua, sabe? Que não ajuda em nada nem no desenvolvimento dos carros, nem... Na verdade, intimida o desenvolvimento dos carros, porque as equipes não querem ficar levando peça para circuito de rua, porque tem uma chance muito maior de você bater o carro e perder aquelas peças. Então a Fórmula 1 acaba fazendo umas escolhas que limitam até o desenvolvimento dos carros. Exatamente. E falando em circuito de rua, próximo final de semana é o GP de Mônaco, um dos GPs, se não o GP mais tradicional da Fórmula 1, presente aí desde o início na categoria. E, cara, não seja aquela pessoa chata que fala que GP de Mônaco não é uma corrida legal, porque, assim, é uma das corridas mais interessantes que tem na Fórmula 1, é uma das corridas mais estressantes que tem para os pilotos, mais desafiadoras. Esse ano com estratégia de 2 paradas para poder dar uma movimentada maior na corrida, mesmo se chover vai ter que parar 2 vezes. Olha, eu torço para que isso dê uma movimentada. Então, mais do que nunca, a classificação vai ser importantíssima. E estratégia aí de pneus e de pilotos para disputa de posições, principalmente nas 2 paradas obrigatórias. É bom tentar aprender alguma coisa nesse meio tempo, McLaren e Ferrari. Exatamente, e podemos ter alguma zebra aí, né? Quem sabe. Além disso, eu ia comentar agora, teremos à tarde o GP não, a Indy 500, né? Com apoio de Schwartzman aí, que ex-piloto da Fórmula 2, da academia da Ferrari, pela Prema, uma equipe que tem aí nas categorias de base da Fórmula 1, não está presente na Fórmula 1, um dia até queria, achei interessante a Prema na Fórmula 1. Mas... a Prema na Fórmula 1 é a Ferrari, né? Exatamente. Mas quem diria que hoje nós teremos uma alegria com uma equipe italiana. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.